As linhas de tendência são uma das ferramentas mais poderosas no trading. Mas o problema é que a maioria dos traders ainda as utiliza de forma completamente errada. A parte mais confusa sobre operar com linhas de tendência é que cada trader parece desenhá-las de uma maneira diferente. Veja este gráfico, por exemplo. Alguns traders podem preferir desenhar a linha de tendência conectando os pavios dos candles, enquanto outros podem preferir desenhá-la conectando os corpos dos candles. Então, qual é a forma correta? Agora, mesmo que descobríssemos como desenhá-las, a próxima grande questão é: como realmente operá-las? Devemos esperar que o preço toque a linha de tendência e entrar comprando, antecipando um repique. Ou devemos esperar que o preço rompa a linha de tendência, antecipando uma reversão de tendência para entrar vendido? A verdade é que eu já experimentei todas essas abordagens, mas ao longo da minha carreira como trader, descobri a melhor maneira de operar com linhas de tendência, que até hoje me rendeu muito lucro. Portanto, neste vídeo, revelarei a melhor estratégia para operar com linhas de tendência, incluindo um tutorial detalhado sobre como desenhá-las corretamente. Aliás, criei um guia gratuito que reúne todas as estratégias de linha de tendência deste vídeo em um único documento. Nele, você encontrará um passo a passo de como operar com essas estratégias, que você poderá seguir facilmente em sua próxima operação. Para acessar este guia, você pode encontrá-lo na minha comunidade gratuita do Telegram. Os links estão na descrição. Agora, vamos ao vídeo. Primeiro, o que é uma linha de tendência? Uma linha de tendência é uma linha reta desenhada em um gráfico que conecta dois ou mais pontos de oscilação. Vejamos um exemplo. Neste gráfico, podemos ver que o preço está flutuando, subindo e descendo repetidamente. Então, com todos esses movimentos acontecendo, como podemos saber para onde o mercado está realmente indo? Simples, desenhamos uma linha de tendência. Ao desenhar uma linha reta conectando as mínimas de oscilação no gráfico, podemos ver que a linha de tendência está em uma inclinação ascendente. Isso nos diz que, apesar dessas flutuações de curto prazo no preço, a tendência geral do mercado é de alta. Agora, vamos ver o cenário oposto. Aqui está outro gráfico. Novamente, podemos ver que o preço está flutuando, movendo-se tanto para cima quanto para baixo. No entanto, quando aplicamos uma linha de tendência, desta vez conectando as máximas dos movimentos, podemos ver que a linha de tendência está inclinada para baixo, que significa que, apesar das flutuações de curto prazo, a tendência geral do mercado é de baixa. Agora, uma pergunta que você pode estar se fazendo é: não podemos já saber para onde o mercado está indo apenas olhando para ele? Por que precisamos de linhas de tendência? A resposta é simples. As linhas fazem mais do que apenas mostrar a tendência. Elas também nos ajudam a identificar oportunidades de negociação que não teríamos percebido se olhássemos aos gráficos a olho nu. Por exemplo, neste gráfico, aplicamos uma linha de tendência conectando as mínimas dos movimentos. Observe que, no passado, o preço tende a se recuperar na linha de tendência sempre que a toca. Isso nos diz que, no futuro, se o preço se aproximar da linha de tendência novamente, há uma alta probabilidade de que possamos esperar outra recuperação. Portanto, uma possível oportunidade de negociação aqui seria uma operação de compra se o preço recuar até a linha de tendência. A segunda razão pela qual as linhas de tendência são úteis é que, se o preço romper uma linha de tendência, isso pode sinalizar uma possível mudança na direção da tendência. Por exemplo, neste gráfico, aplicamos uma linha de tendência conectando as máximas dos movimentos de preço, o que mostra claramente que o mercado está em tendência de baixa. Mas, neste ponto, o preço rompeu a linha de tendência e, logo em seguida, a tendência muda de baixa para alta. Sabendo disso, na próxima vez que o preço romper uma linha de tendência durante a tendência de baixa, podemos configurar uma possível operação de compra. Mas lembre-se, os exemplos que mostrei são apenas cenários ideais. No trading real, não podemos simplesmente entrar em uma operação sempre que o preço toca ou rompe uma linha de tendência, porque esses padrões raramente funcionam sozinhos. Precisamos combinar outros conceitos, como a análise da ação do preço, para aumentar nossas chances de obter operações bem-sucedidas, o que abordaremos mais adiante neste vídeo. Agora, antes de começarmos, ao operar com linhas de tendência, primeiro precisamos saber como desenhá-las corretamente. Pois, se errarmos nesse ponto, as estratégias não funcionarão. Portanto, aqui está um guia detalhado sobre como eu desenho linhas de tendência. Para desenhar uma linha de tendência, primeiro precisamos identificar os chamados pontos de oscilação no preço. Um ponto de oscilação ocorre quando o preço entra em uma área e depois se afasta dela. Por exemplo, aqui podemos ver que o preço caiu e depois reverteu para cima. Esse ponto mais baixo antes do preço se afastar é chamado de mínima de oscilação. Nosso trabalho é encontrar o máximo possível desses pontos de oscilação no gráfico. E, neste caso, podemos ver várias mínimas de oscilação aqui. No entanto, a chave aqui é marcar apenas os pontos de oscilação que são importantes e óbvios de identificar. Então marque apenas aqueles que se destacam. Agora, precisa haver pelo menos 2 pontos de oscilação importantes para que possamos desenhar uma linha de tendência. Neste caso, temos mais do que o suficiente, então, depois de identificá-los, basta desenhá-los.
tocando os pavios das velas ou devo desenhá-los tocando os corpos das velas? A resposta é aquela que lhe der o maior número de pontos de contato. Por exemplo, observando este gráfico, se traçarmos uma linha de tendência tocando os pavios, obteremos um total de 3 pontos de contato. No entanto, se a traçarmos tocando os corpos dos candles, obteremos um total de 5 pontos de contato. Portanto, para este gráfico específico, como o objetivo é obter o máximo de pontos de contato possível, traçaremos a linha tocando os corpos dos candles. Agora, é importante ter em mente que as linhas de tendência devem ser tratadas como áreas ou zonas e não como fixas. Assim, ao desenhá-las, desde que a linha de tendência permaneça dentro da área geral dos pontos de oscilação, ela ainda é válida. Não importa se você a traçar um pouco acima assim ou um pouco abaixo assim. Desde que permaneça dentro dessa área, a linha de tendência ainda é válida. Então não se preocupe muito com isso. Agora, se observarmos o topo da ação do preço, também podemos ver vários pontos de oscilação importantes, então vamos tentar traçar uma linha de tendência. Se a traçarmos assim, observe que alguns pontos de oscilação sobrepondo a linha de tendência, o que significa que esta não é a maneira correta de fazê-la. Mas se a desenharmos assim, observe que os pontos de oscilação agora se tocam corretamente. É assim que vou desenhar a linha de tendência. Vejamos outro exemplo para tornar isso ainda mais claro. Novamente, o primeiro passo é identificar os principais pontos de oscilação. E aqui podemos ver imediatamente vários pontos de oscilação óbvios. Temos várias máximas de oscilação aqui e várias mínimas de oscilação aqui. Em seguida, simplesmente desenhamos a linha de tendência conectando esses pontos. Então, esta será a nossa linha de tendência. Recapitulando, a chave para desenhar linhas de tendência é simplesmente identificar os principais pontos de oscilação e conectá-los para obter o máximo de pontos de contato possível. E não se preocupe se não acertar na primeira vez, porque quanto mais você praticar desenhá-las, mais fácil ficará. Muito bem, agora que você sabe como desenhar linhas de tendência da maneira correta, vou revelar a estratégia de alta taxa de acerto que eu uso. A maneira como essa estratégia funciona é que tratamos as linhas de tendência como níveis-chave. Digamos que você já tenha uma linha de tendência desenhada em um gráfico. Ao traçar uma linha de tendência, podemos observar que o preço rejeitou-a sempre que a tocou no passado. Portanto, no futuro, poderíamos esperar outra rejeição. No entanto, isso não significa que podemos simplesmente comprar sempre que o preço tocar a linha de tendência, pois esse padrão nem sempre funciona, como neste exemplo. Aqui, podemos ver que o preço rejeitou a linha de tendência no passado e agora está tocando-a novamente, então poderíamos esperar outra rejeição. Contudo, em vez de rejeitar, o preço rompe a linha de tendência. Se você comprasse cegamente nessa linha de tendência, teria sofrido uma perda. E é exatamente por isso que você precisa de uma abordagem melhor. Aqui está a estratégia que eu uso e que me rendeu muito dinheiro. O primeiro passo é identificar uma configuração válida de linha de tendência. Como neste gráfico, podemos ver que o preço está em uma tendência de alta. E também temos mínimas de oscilação que podemos conectar. Então podemos simplesmente traçar uma linha de tendência aqui. Agora, como o mercado está em tendência de alta, esperamos que o preço recue para cima. Então a única linha de tendência que precisamos traçar é esta abaixo. Em seguida, uso um indicador chamado Stochastic. Para aplicá-lo, vá até a seção de indicadores na sua plataforma de gráficos, digite Stochastic e clique para aplicá-lo ao seu gráfico. Depois de aplicado, precisamos alterar as configurações para as configurações personalizadas que eu normalmente uso. Então, vá até as configurações e copie estes valores. Isso ajudará o indicador a fornecer sinais melhores. Agora que as ferramentas estão configuradas, podemos começar a procurar entradas. O que procuro é o preço se aproximando da linha de tendência. Mas também quero ter certeza de que a linha azul do estocástico cruze para o nível de sobrevenda, que é este nível inferior aqui. Ficaria mais ou menos assim. Mas lembre-se, como mencionei antes, tratamos as linhas de tendência como zonas em vez de linhas fixas. Isso significa que o preço não precisa tocar a linha de tendência perfeitamente, contanto que esteja dentro da zona da linha de tendência. Enquanto o estocástico cruzou para a sobrevenda, a configuração ainda é válida. Para nossa última confirmação de entrada, espere a linha do estocástico cruzar de volta para dentro dos níveis de sobrevenda. Resumindo, primeiro queremos ver o preço se aproximando da área da linha de tendência. Em seguida, queremos ver o estocástico cruzar para a sobrevenda e depois cruzar de volta para dentro. Assim que esses sinais forem atendidos, abra uma posição de compra. Para o gerenciamento de risco, definimos nosso stop loss ligeiramente abaixo da mínima do movimento nesta área e, para o take profit, miramos o dobro do tamanho do nosso stop loss. Como você pode ver, o preço se recuperou, atingindo nosso take profit. Portanto, a chave desta estratégia é simplesmente usar o estocástico como uma confirmação extra para nossa operação, para que não entremos cegamente em operações quando o preço toca a linha de tendência. Vejamos outro exemplo. Neste gráfico, já temos nosso estocástico com as configurações personalizadas aplicadas.
Em seguida, podemos ver uma linha de tendência óbvia que podemos traçar nessas máximas do movimento. Então basta desenhá-la ali. Agora, como a tendência geral é de baixa, a configuração que procuramos é o preço se recuperando dessa linha de tendência para baixo. É por isso que traçamos apenas a linha de tendência acima e não precisamos traçar abaixo. Em seguida, esperamos que o preço se aproxime do nível. Há uma chance maior de recuperação nesse nível-chave devido à convergência dos dois níveis-chave. Para a confirmação final da entrada, esperamos que a linha do estocástico cruze novamente para dentro do nível geral. Assim que isso acontece, abrimos uma posição curta. Em seguida, podemos colocar um stop loss ligeiramente acima da máxima do movimento e o take profit com o dobro do tamanho do nosso stop loss e, como você pode ver, o preço caiu perfeitamente e atingiu nosso take profit. Agora, existe outra estratégia de linha de tendência que eu uso, e esta pode potencialmente trazer ainda mais lucros. Então, vamos para a estratégia número 2. O funcionamento desta estratégia é simples. Digamos que temos uma linha de tendência estabelecida durante uma tendência de baixa. Normalmente, se o preço rompe uma linha de tendência, isso sinaliza uma mudança de tendência para alta. Porque o rompimento de uma linha de tendência nos diz que a estrutura da tendência de baixa existente foi quebrada. No entanto, você não pode simplesmente entrar em posições cegamente quando uma linha de tendência é rompida, porque o preço pode se conectar para traçar uma nova linha de tendência. Em seguida, esperamos que o preço rompa essa linha de tendência. Agora, para saber se esse rompimento é provavelmente um rompimento real ou falso, precisamos procurar sinais de que a tendência de baixa está enfraquecendo. E a maneira como eu faço isso é analisando a estrutura do mercado. Funciona assim. Neste exemplo, o preço atinge uma mínima e, em seguida, rompe essa mínima, formando o que chamamos de mínima mais baixa. Logo depois, o preço rompe a mínima anterior, formando outra mínima mais baixa. E então, mais uma vez, o preço rompe a mínima e forma mais uma mínima mais baixa. Isso mostra que o preço continua formando mínimas mais baixas, o que indica que a tendência de baixa ainda é forte. Mas agora, observe o que acontece antes do rompimento. Notamos que o preço não consegue formar outra mínima mais baixa e, em vez disso, forma uma mínima mais alta. Isso nos diz que essa estrutura de tendência de baixa já estava enfraquecendo antes do rompimento. Outra confirmação importante é garantir que, quando o preço romper, o candle feche bem acima da linha de tendência. Porque, novamente, tratamos as linhas de tendência como zonas. Então queremos ver um fechamento forte acima da linha de tendência, para confirmar que o preço realmente entrou em uma tendência de alta. É isso que eu procuro antes de entrar em uma operação. Agora, é importante encontrarmos mínimas mais altas, que também sejam seguidas por um rompimento da linha de tendência. Porque neste exemplo vemos várias mínimas mais altas anteriormente, mas como não foram seguidas por um rompimento da linha de tendência, não eram pontos de entrada válidos. Então, recapitulando, primeiro queremos ver a tendência existente enfraquecendo. Neste caso, o preço passa de uma estrutura de mínima mais baixa para uma estrutura de mínima mais alta. Em seguida, esperamos que o preço rompa e feche bem acima da linha de tendência. Assim que esses sinais forem confirmados, abrimos uma posição de compra. Para o stop loss, colocamos um pouco abaixo do rompimento da linha de tendência. E definimos um take profit com o dobro do valor do stop loss. E como você pode ver, o preço subiu e atingiu nossa meta de take profit. Agora, vamos ver outro exemplo. Novamente, o primeiro passo é encontrar uma linha de tendência estabelecida. Neste caso, é uma tendência de alta, o que significa que estamos procurando uma mudança de tendência para uma tendência de baixa. Em seguida, identificamos a perda de momentum observando a estrutura do mercado. Aqui, podemos ver que o preço passou de máximas mais altas para máximas mais baixas, sinalizando que a tendência de alta existente está enfraquecendo. Quando isso acontece, esperamos o preço fechar bem abaixo da linha de tendência, confirmando a mudança de tendência. Como essa é uma configuração de baixa, abrimos uma posição de venda.
Em seguida, podemos posicionar um stop loss ligeiramente acima do rompimento da linha de tendência. E um take profit com o dobro do valor do stop loss. Como você pode ver, o preço caiu e atingiu nosso take profit. Agora, se você assistiu ao tutorial até aqui, presumo que você seja uma das poucas pessoas que realmente levam a sério o aprendizado de como operar no mercado financeiro. Se você gostou deste vídeo e quer aprender ainda mais, preparei um guia gratuito que reúne todas as estratégias de linha de tendência deste vídeo em um único documento. Nele, você encontrará um guia passo a passo de como identificar e operar linhas de tendência. Você pode usar este guia como referência sempre que for operar. Se quiser acessá-lo, você pode obtê-lo na minha comunidade gratuita no Telegram. O link está na descrição. Depois de se inscrever, acesse a seção de arquivos e o guia estará lá. Também publico análises de mercado regularmente. Então, se você leva a sério o aprimoramento de suas habilidades de negociação, junte-se à comunidade gratuita. Te vejo lá.